Como eu disse lá no comecinho do evento, o Nordeste é, de fato, uma grande potência, uma potência pujante. E aqui vocês encontram energia limpa em abundância, desenvolvimento industrial, mentes brilhantes no âmbito acadêmico e muito espaço para inovação. Para falarmos sobre tudo isso, eu convido ao palco as duas únicas governadoras mulheres em exercício no Brasil. São elas Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Logo após as fotos, governadoras podem subir ao palco. E eu peço às convidadas que se posicionem de acordo com as respectivas fotos. Um bom diálogo a todos e a todas. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Obrigado pela presença e muito obrigado também por estar aqui conversando com duas mulheres fortes, duas mulheres que representam demais e muito bem a política brasileira. Meu nome é Danilo César e vou estar à frente dessa conversa. Esse que vai ser um bate-papo, uma conversa bem gostosa sobre algo que é de total interesse do povo brasileiro, do povo do Rio Grande do Norte, também daqui de Pernambuco. E, claro, vindo já desse painel aí de William Vac, né, um grande jornalista do qual eu admiro e já acompanhei bastante, também sou jornalista aqui em Pernambuco. E o interessante, pessoal, é a gente estar falando de negócio, falando de dinheiro, falando de infraestrutura e, claro, a gente precisa falar do tarifaço, né? A gente precisa falar dessa pauta que ela mexe com todo mundo, da política, do governo, né, das indústrias. Então, eu queria começar com a senhora, governadora Raquel Lira. Como é que essa tarifa de 50%, ela afeta a indústria pernambucana, afeta a economia pernambucana? De que forma o Estado tem feito para driblar essa situação e, claro, não afetar as indústrias e os empregos aqui no Estado? Muito bom dia. Bom dia, Danilo. Eu gostaria primeiro de iniciar as minhas palavras dando as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui em Pernambuco para fazer um debate de altíssimo nível sobre o nosso Nordeste, sobre infraestrutura. Agradecer a João Camargo por ter escolhido o nosso Estado, compreendendo a importância do Nordeste brasileiro como parte da solução do nosso país no crescimento econômico, em novas oportunidades. Para mim é um prazer poder estar aqui junto com a Aninha, junto com o João, junto com os seus convidados. Sobre a questão do tarifaço, aqui em Pernambuco e no Nordeste, por exemplo, nós tivemos na semana passada reunidos os governadores, junto com o presidente Lula, o presidente Alckmin, eu tive pessoalmente com o ministro Haddad. Temos temas importantes que tratam, por exemplo, da fruticultura irrigada, da exportação de açúcar, de pescados, do coque de petróleo, de metais. Aqui em Pernambuco, desde o primeiro momento, nós fomos abrir o diálogo com o setor produtivo, compreendendo quais são as dores e as urgências. E tratamos especificamente da questão da exportação de manga, pois temos uma safra agora dedicada à exportação para o mercado americano. É um tipo de manga diferente, numa janela em que o México não está entregando manga para os Estados Unidos, e é nessa janela de oportunidade que 40 mil toneladas de manga anualmente são exportadas para os Estados Unidos. Neste caso, a gente tem uma ação específica que está sendo desenhada junto ao governo federal e ao governo brasileiro. Tivemos junto com o setor de trabalhadores da agricultura, com o setor produtivo do nosso Estado. Nosso time esteve em Petrolina, em conversa com os prefeitos, com todos aqueles que produzem na região. Afinal de contas, são 120 mil empregos de carteira assinada diretamente ligados ao setor da fruticultura. E a nossa preocupação de garantir que essa janela de oportunidade não se perca. São 40 mil toneladas de manga que são exportadas para aquela região. Junto com o Ministério da Fazenda, está sendo desenhado possibilidades de subvenção, de dilação de prazo de pagamento de empréstimos, junto ao BNB, sobretudo. E aqui em Pernambuco também
a questão da exportação de açúcar. São 10 milhões de toneladas que são consumidas de açúcar nos Estados Unidos anualmente, e 1 milhão delas são exportadas pelo Nordeste brasileiro, parte delas por Pernambuco, onde se tem um diferencial de um valor agregado no faturamento dessas empresas que geram emprego em Pernambuco e que exportam açúcar para os Estados Unidos. Então, estamos de olho nisso, preparamos um plano de ação e, a partir do momento, todos os dias, fazendo análise para compreender quais são as medidas necessárias para suportar o setor produtivo, para que eles possam, através de subvenções, a incorporação de créditos tributários, eles possam garantir os empregos acontecendo e a margem de faturamento deles podendo ser preservada. Governadora Raquel, a gente está falando disso, que afeta demais aqui o Nordeste, porque tem muitos produtos que são exportados para os Estados Unidos, e aí eu levo a pergunta também à senhora, a governadora Fátima, em relação ao sal, porque os Estados Unidos é um dos principais, então, compradores do sal do Rio Grande do Norte. Como é que funciona isso? Como é que hoje está essa negociação e esse trabalho entre o governo do Estado e as indústrias? Bom, também quero aqui dar nosso bom dia, governadora Raquel. Alegria de estar aqui e agradecer a João pelo convite e dizer da alegria, viu, João, do Grupo Esfera está chegando no Nordeste para ver exatamente esse potencial extraordinário que o Nordeste tem de promover o desenvolvimento regional e o desenvolvimento a nível nacional. Segundo a questão do tarifaço, primeiro eu quero aqui expressar, né, a minha indignação com essa medida tomada de forma unilateral pelo governo dos Estados Unidos. É lamentável isso, deplorável, né? Não se trata de uma medida de caráter técnico, na medida em que o próprio governo se utiliza de argumentos esdrúxulos, né, tentando interferir, né, na justiça brasileira e, portanto, impondo uma taxa de 50%, né, ao povo brasileiro, porque é disso exatamente que se trata. Bom, o impacto disso para a vida do nosso povo é imenso. Como disse a governadora Raquel, estamos todos aqui voltados exatamente para mitigar os impactos dessa decisão. No âmbito local, Danilo, nós já tomamos medidas, como é do feitio do nosso governo. Imediatamente determinei a área da Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se reunir com o setor produtivo e buscassem, à luz das ferramentas que nós temos a nível do Estado, o que é que o Estado poderia fazer já para tentar mitigar os impactos. E essas medidas, inclusive, já estão adotadas desde o dia 31 de julho, em decreto que publicamos. São elas, primeiro, ampliar a desoneração do ICMS via o PROED, que é um programa de incentivo, de estímulo à indústria que nós temos no Rio Grande do Norte. Uma outra medida é a liberação dos créditos acumulados do ICMS, inclusive duplicando o seu valor para as empresas portadoras, olhando exatamente, obviamente, para os setores que foram mais duramente afetados no Rio Grande do Norte, a começar pelo sal. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal. O mercado consumidor nosso é exatamente os Estados Unidos. O sal é uma cadeia produtiva muito importante para o Rio Grande do Norte, pela capilaridade que tem, pela quantidade de empregos que tem. O outro setor que nos preocupa muito é o setor de pescado. O Rio Grande do Norte tem um protagonismo muito grande na pesca do atum, né? O outro setor também afetado da fruticultura, do governador Raquel, embora em menor escala, porque, na verdade, o mercado, o principal polo exportador da fruticultura no Rio Grande do Norte é a Europa. Somos, inclusive, o maior exportador, né, do melão exatamente para a Europa. Mas pega também o setor da fruticultura. Temos ainda também o setor da cana-de-açúcar e o setor também muito atingido foi o de caramelos, pirulitos, etc. De forma que, repito, essas medidas estão exatamente em curso, ao mesmo tempo que estamos nesse diálogo com o governo federal, como disse a governadora Raquel. Terça-feira, o Consórcio Nordeste se reuniu com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin,
e estamos todos na expectativa de que o governo federal anuncie o mais breve possível as medidas, né, adotadas para exatamente mitigar esses impactos, ao mesmo tempo em que não perdemos a esperança de que o bom senso possa prevalecer, né, de que a diplomacia possa avançar. Importante aqui a gente reconhecer o esforço que o governo federal vem fazendo, o trabalho competente que o vice-presidente, na condição de ministro de Indústria e Comércio, vem desempenhando, junto exatamente com o ministro Fernando Haddad, mas creio, para concluir, repito, as medidas no âmbito local, elas foram adotadas, nós continuamos discutindo outras alternativas, ao mesmo tempo, repito, agora aguardando as medidas por parte do governo federal, que creio que deva avançar no item das compras governamentais e, sobretudo, também na abertura de novos mercados. Isso é interessante, né? Falar de novos mercados, porque a gente está falando que é os Estados Unidos, um país, mas a gente tem um mundo inteiro e, claro, cada mercado ele vai se adequar de acordo com o que cada estado tem de oferecer. E aí eu queria destacar isso, governadoras, em relação ao potencial. A gente está falando de 2 estados importantes, protagonistas aqui do Nordeste. Aqui em Pernambuco, governadora, a gente está falando do Porto de Suape, a gente está falando de uma indústria muito forte, a gente está falando de uma economia que movimenta muito e gera muito emprego. De que forma, nesse seu governo, e de que forma a senhora pretende e planeja fazer isso para fortalecer a indústria aqui e fazer dela ainda mais forte? Bem, a gente está aqui com grande parte do setor produtivo de Pernambuco. Quero fazer aqui uma referência ao nosso time do governo. André está aqui, nosso secretário de Mobilidade, o presidente da Copergás, presidente do Porto de Suape, Armando. Nós temos aqui um time que está pronto e que vem trabalhando desde o primeiro dia da nossa gestão para reposicionar Pernambuco no cenário do Nordeste brasileiro e no cenário do Brasil. A gente perdeu tempo ao longo de últimos anos sem investimento e a gente fez o dever de casa. Nós, desde o primeiro momento, trabalhamos com a qualidade do gasto público. No primeiro dia do nosso governo, lançamos um decreto de corte de gastos para que a gente pudesse colocar a nossa energia naquilo que traz resultado de eficiência, de ganho de produtividade, de mais de qualidade de vida para o povo pernambucano. Com o setor produtivo, muitos alinhamentos foram feitos, desde uma ampla reforma, modificação tributária, onde a gente trabalhou como conformidade tributária, afastamos cobrança antecipada de ICMS para o setor produtivo, demos início à extinção do Fundo de Equilíbrio Fiscal, que onera ainda, mas está em extinção. Quem tem incentivo fiscal aqui em Pernambuco, criamos o maior programa de regularização de contribuintes da nossa história, ao tempo em que conseguimos arrecadar recursos, garantir que milhares de contribuintes que produzem em Pernambuco pudessem regularizar o seu CNPJ, e tiramos da frente legislação que aqui contrariava o Supremo Tribunal de Justiça Federal, o STJ, com multas exorbitantes e que afastavam o setor produtivo. Mexemos na forma de licenciamento ambiental em Pernambuco. Hoje, o tempo médio de licenciamento é de 31 dias. Chegamos ao governo de Pernambuco, era de 180 dias. Recebemos o Estado em que investia 3% da sua receita corrente líquida em 2022. Vamos fechar o ano de 2025 com 12% de investimento sobre a receita corrente líquida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Pernambuco voltou a crescer, que nós estamos olhando para o setor portuário, aeroportuário. O Porto de Suape está com investimentos importantes, esperados há décadas, de dragagem interna, dragagem externa, requalificação do mole. Nossos aeroportos estão sendo modificados e mais de 3 bilhões de reais de investimento em infraestrutura rodoviária. A gente tem trabalhado para garantir que Pernambuco seja competitivo. Esse é o desafio do Nordeste brasileiro, especialmente quando a gente tem a reforma tributária acontecendo e, a partir daqui a poucos anos, a gente não terá mais incentivo fiscal. Se não for infraestrutura, a capacidade dos estados de poder fazer aqui o setor produtivo ser mais eficiente, nós vamos perder emprego e a janela de oportunidade que nós temos de fazer Pernambuco crescer, o Nordeste brasileiro crescerem. A gente precisa tocar nesse ponto, né, de infraestrutura. A gente está falando de um porto de Suape, um porto gigantesco que recebe produtos de boa parte do Nordeste. Então, como é que funciona, como é que tem sido esse trabalho de melhoria de infraestrutura? A gente tem a Transnordestina, que ainda não chegou em Suape, que é importante que chegue, já está ligado
ao porto lá no Ceará, então está faltando chegar aqui no Recife, aqui em Suape, de que forma, então, com a melhoria de estradas, com a criação de arcos metropolitanos, enfim, de que forma o governo de Pernambuco tem pensado nisso, para que isso não seja um gargalo, não seja um impedimento de uma indústria grande que queira chegar aqui no Estado e não encontre essa facilidade de escoamento da produção. A nossa preocupação é de garantir que a gente possa ter, através dos diversos modais, ganho logístico em Pernambuco, para que a gente possa ter diferencial competitivo. O Porto de Suape é o melhor porto em que a gente tem no Nordeste brasileiro. Quando a gente tem o Porto de Santos, com todo o seu potencial, sua capacidade, sendo explorado ao seu máximo, quando se olha para o Nordeste brasileiro, o que se vê é o Porto de Suape, porque ele é uma realidade, são 45 anos de história, fizemos a maior movimentação o ano passado da história do Porto de Suape. Há 10 anos, tinha uma obra paralisada de dragagem do porto externo, prometida quando a refinaria Abreu e Lima tinha sido feita, conseguimos destravar o imbróglio, apoio do governo federal também, do presidente Lula, e aqui agradecer, para que a gente pudesse completar a dragagem do porto externo. Em poucos dias, a draga já está aí, vamos fazer a dragagem do porto interno. Temos um terminal hoje de contêineres privado, que está sendo executado com investimento de 2 bilhões de reais através da Maersk. A gente está conseguindo trazer para cá plantas de metanol, uma já é realidade, começa a obra, a próxima será da European Energy, que é uma empresa dinamarquesa, que ela é parceira da Maersk, que é uma das maiores empresas de logística do mundo. A gente olha para a energia sustentável, a gente olha para a infraestrutura, garantindo diferencial competitivo para o nosso porto, com grande capacidade ainda de expansão. Vamos dar ordem de serviço do arco metropolitano, sonhado há tanto tempo, que será a nova BR-101, agora, em agosto deste ano, a gente vai ter ali, entre a 232 e o Porto de Suape, uma rodovia que será entregue neste mandato, até o final do ano que vem. Vamos pegar a janela de sol agora que está acontecendo. O DENIT já está com o projeto para fazer a segunda etapa, que vai da 408 até a 232, ligando o polo automobilístico até o Porto de Suape, o polo industrial cervejeiro, onde a gente tem no litoral norte grande potencial industrial, e a gente incentivando. Essa semana eu tive na Heineken, inaugurando uma nova parte da planta deles. Na verdade, eles triplicaram a produção, 1,2 bi de investimento, a fábrica mais sustentável do mundo da Heineken. Estamos investindo em diferencial competitivo, diversificação da nossa matriz econômica, mas garantindo infraestrutura que sai do discurso e vai para a realidade, com dinheiro, operações de crédito, com coragem de fazer concessão, saindo do discurso populista de quem lá fora prega modernidade e aqui dentro não quer que o Estado cresça. A concessão de saneamento está na agulha, a gente vai publicar o edital este mês de agosto, o leilão deve acontecer em novembro, são 20 bi de investimento para permitir que Pernambuco cresça e a gente gere emprego e renda aqui para o nosso povo. E aí, trazendo isso para o Rio Grande do Norte, né, que é o grande parceiro também comercial aqui de Pernambuco, como é que a gente pensa nisso, governadora Fátima, de infraestrutura de estradas, porque também se liga ao porto de Fortaleza, ali o porto do Ceará, mas também investimentos, por exemplo, em energias renováveis, em uma indústria que hoje ela é primordial e ela tem crescido muito aqui no Nordeste. Encontraram o Nordeste como essa fonte, né, de energia limpa, de energia renovável, e o Rio Grande do Norte, assim como Pernambuco, também chega com essa potencialidade. Então, de que forma hoje, pensando nisso, na infraestrutura, na chegada de indústrias, mas principalmente na economia verde, aí, na economia do futuro? Obrigada, Danilo. Olha, Danilo, na verdade, eu cheguei ao governo do Rio Grande do Norte em 2019, e naquele momento encontrei o Estado atravessando possivelmente a sua maior crise do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário. Heranças que já vinham exatamente de muito tempo. Evidentemente que foi um período muito difícil, somado também a uma conjuntura a nível nacional, um governo a nível nacional que não prezava, né, pelo diálogo federativo, etc. e tal. Mas, enfim, fomos à luta. Fizemos muito deveres de casa. A começar para atualizar a legislação que desse ao Rio Grande do Norte competitividade. Nós temos hoje um legado de marcos regulatórios, posicionando o Rio Grande do Norte exatamente para crescer como está crescendo. Para você ter uma ideia, sequer uma lei de caráter estadual de apoio à micro e pequena empresa, governadora Raquel, existia lá no Estado. Né? Fizemos a lei do gás, dado o potencial que o Rio Grande do Norte tem.
Temos uma das legislações mais modernas em matéria exatamente de parcerias público-privados e exatamente, né, de concessões. Fizemos uma verdadeira modernização no que diz respeito à política de incentivos fiscais e tributários do Rio Grande do Norte, que anteriormente era o chamado PROAD. Quando eu cheguei, por exemplo, 2019 tinha 109 empresas beneficiadas pelo antigo regime do PROAD. Tivemos a coragem de fazer o debate com o setor produtivo, com a sociedade, modernizamos essa política de incentivo para o chamado PROED, e hoje, por exemplo, nós temos, Danilo, 309 empresas beneficiadas pelo PROED no Rio Grande do Norte, gerando mais de 57 mil empregos. Ainda agora, sexta-feira, entreguei à Assembleia Legislativa um projeto de lei inovador, que é instituindo a nova indústria, uma política voltada para o incentivo à nova indústria no Rio Grande do Norte, já conectada com o projeto da Nova Indústria Brasil. Bom, e aí olhando exatamente para o potencial que o nosso Estado tem, imenso. Afinal de contas, é o Estado mais verde do planeta. É o Estado líder em produção de energia eólica a nível nacional. Nós temos 304 parques eólicos existentes exatamente no Rio Grande do Norte. O potencial, por exemplo, na mineração, na fruticultura, no turismo, no petróleo, no gás. E aí, agora, focando exatamente na infraestrutura, que essa é uma das lacunas que o nosso Estado tem. Por isso que todo o nosso foco durante esse período. As ações de curto prazo, cuidar do Porto de Natal. E aqui agradecer a sensibilidade do governo do presidente Lula. O ministro Silvio vai estar conosco segunda-feira, anunciando investimentos para melhorar a dragagem do Porto de Natal, as defensas da ponta, ou seja, para melhorar a capacidade de mobilidade exatamente do nosso porto. Mas na ação a médio prazo, nós estamos em curso com um dos projetos de caráter mais inovador. Não é para o Nordeste só, é para o Brasil, é para o mundo, que é o Porto Indústria Verde. Você já ouviu falar? Esse Porto Indústria Verde, inclusive, quero dizer aqui para os investidores da nossa alegria, porque ele já está numa fase adiantada, na medida em que o BNDES agora, quem compete exatamente fazer todo o estudo de modelagem da PPP, a viabilizar o Porto Indústria Verde no Rio Grande do Norte. Semana passada, o BNDES exatamente lançou o edital já para escolha das empresas que vão fazer o projeto executivo do Porto Indústria Verde a ser instalado no Rio Grande do Norte. Por que Indústria Verde? Porque o perfil dele seria voltado principalmente para a energia no mar, offshore, combinado com a produção de hidrogênio verde e seus derivados. Mas é nesse contexto também, Danilo, que aqui eu quero destacar uma outra pauta a curto prazo, que é exatamente a questão dos data centers. O Nordeste tem excedente de energia hoje. Todos nós sabemos que o Nordeste é o grande protagonista de levar o Brasil a ocupar um lugar de destaque num ranking a nível mundial de produção de energia renovável. E essa produção sai exatamente do Nordeste. E essa produção de energia hoje está aí exatamente ociosa. No Rio Grande do Norte nós temos nós chegamos a 12 gigawatts de energia, consumimos em torno de 1%. Daí, por exemplo, o foco que nós estamos dando agora, inclusive esse debate está sendo feito no âmbito do Consórcio Nordeste, para atrair os data centers para a região Nordeste. Quero só concluir dizendo a você que o Rio Grande do Norte, inclusive, está bem posicionado nesse tema. Nós já estamos tomando uma série de medidas do ponto de vista local, de legislação. O dado concreto é que a gente tem vantagens comparativas extraordinárias, a começar pela localização, depois o vento, o sol, energia exatamente que está sobrando, e, portanto, nada mais adequado do que atrair exatamente os chamados data centers, que são considerados hoje as fábricas digitais exatamente do chamado século XXI. Por fim, dizer também, na área de saneamento, os avanços que estamos
tendo, inclusive com uma PPP já em fase, a modelagem de uma parceria público-privada já em fase de conclusão, sendo também tocada pelo BNDES. Deveremos aí movimentar algo em torno de mais de 3 bilhões de reais. A expectativa nossa é que o leilão se dê agora exatamente, o mais tardar, agora no início exatamente do primeiro trimestre. Ao mesmo tempo que estamos fazendo no Rio Grande do Norte, nesse exato momento, o maior programa de recuperação das estradas do nosso estado. Nós temos cerca de 3.600 quilômetros de estrada e nós estamos recuperando mais de 2.000 quilômetros, também contando com a parceria do governo federal e também apostando numa pauta que era um sonho do povo do Rio Grande do Norte, sonho esse que já está se tornando realidade, porque agora, no segundo semestre, vamos dar início à tão sonhada duplicação da BR-304. Ô, governadora, e aí estão chamando aqui no meu ponto, dizendo que o tempo está acabando, e aí eu quero lhe agradecer e encerrar também com a governadora Raquel Lira. Nesse pouco tempo que nos resta aqui, governadora, de que forma... Está pior do que debate da TV, 15 segundos. 15 segundos. Mas eu sei que a senhora vai ser breve em relação a essa expectativa. Ela já falou dessa indústria do futuro para Pernambuco, que a gente vai esperar para 2026, desse futuro que já está na porta. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez agradecer a João Camargo, dizer que Pernambuco está pronto para crescer, que nós já estamos crescendo. O ano passado, nós crescemos 4,3% o nosso PIB, o último trimestre foi 6,7%, o último trimestre do ano passado. Pernambuco vem crescendo, gerando emprego de carteira assinada, fazendo o maior investimento da nossa história em infraestrutura. A gente está fortalecendo as nossas indústrias locais, atraindo, através de um ambiente seguro, jurídico, tributário, com um governo que prega por transparência e honestidade. Vocês não verão Pernambuco nas páginas policiais. A gente é um governo sério, que trabalha com gente comprometida e que quer fazer o nosso estado crescer. Quero ser sócia do crescimento de Pernambuco e quero fazer empresário ganhar dinheiro aqui, gerando emprego e renda para a nossa gente. E é a partir disso, dessa certeza que a gente tem, de que quando a gente olha olho no olho, quando a gente dialoga sobre os desafios, quando a gente constrói junto as soluções, a gente consegue criar ambiente de crescimento. Agradecer à Caixa Econômica Federal, o presidente Carlos está aqui, agradecer ao nosso querido ministro Jader, que tem sido parceiro de Pernambuco, a concessão do metrô vai acontecer também, a concessão de água e esgoto vai acontecer também, e já está na agulha para ser feita, e eu quero colocar todo o time do governo de Pernambuco à disposição dos senhores e senhoras. Para quem é do nosso estado já nos conhece, o maior investimento em habitação, o maior investimento em educação, o maior investimento em rodovias, em portos e aeroportos da nossa história. Mas a gente quer também que vocês sejam embaixadores do nosso estado. Temos uma janela única de oportunidade para o Nordeste brasileiro. A reforma tributária acabará com os incentivos fiscais que atraem para cá novos negócios. E a gente só vai conseguir ter diferencial competitivo se apostarmos no nosso capital humano, nas nossas pessoas, mas na nossa infraestrutura logística, nos nossos arranjos produtivos e, mais do que tudo, ter capacidade de união. Não adianta aqui a gente chegar no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, e ter um querendo atrapalhar o caminho do outro, porque Pernambuco e o Nordeste brasileiro têm pressa, portanto, a gente precisa de consensos. E vamos parar de trabalhar, como dizia no passado, essa teoria do caranguejo, que quando um quer subir na história do balde que está subindo, o outro puxa para baixo. Não dá tempo para isso, não tem tempo para política menor, só tem tempo para a gente crescer e fazer o nosso estado crescer, mas não deixar ninguém para trás. Muito obrigado, governadora. Muito obrigado, governadora Raquel Lira e governadora Fátima Bezerra. Obrigado, gente, pela audiência.